Boa noite, pessoal. Eu sou o Deco do Ecult. A gente está iniciando mais um Papo Cult. É um projeto que iniciou no sábado passado. Essa vai ser a nossa segunda live. A gente teve uma tentativa ontem, que infelizmente o nosso convidado teve um problema de conexão, mas ele vai solucionar esse problema e mais adiante a gente vai convidar ele novamente. Então, assim, o Papo Cult vai entrevistar principalmente artistas aqui de Pelotas e região para falar um pouco da carreira deles, um pouco da história e também um pouco do que eles estão fazendo nesse período de quarentena. O Ecult convida todos que deem uma olhada no Apoia-se, que é um projeto de apoio ao Ecult, para a gente ter a manutenção do nosso trabalho, porque parte da renda do Ecult vinha de anúncio de empresas, né? E com essa crise comercial aí e financeira que o Covid tem causado, nós perdemos alguns apoiadores, o que é totalmente compreensível. E também parte da renda vinha de publicidade de grandes shows que aconteciam no Guarani, shows nacionais principalmente. E como não está acontecendo esses shows, então também essa renda a gente acabou perdendo. Então, com o Apoie-se, a partir de R$ 5, vocês têm como estar apoiando o nosso trabalho, né, com os devidos agradecimentos. A gente vai pensar em algum outro tipo de benefício para vocês, mas esse mês de julho, por enquanto, é esse. A gente tem a partir de apoios a partir de R$ 60, ganha um banner no site. Então aí já é para microempresas, para esse pessoal aí que ainda está conseguindo comercializar os seus produtos, tem essa possibilidade do banner e muito nos ajuda também. E para empresas maiores tem a partir de R$ 100, que além do banner também é incluído a marca dessa empresa junto aos apoiadores do Ecult, aos mantenedores, né, que são as empresas que nos ajudam aí também nessa batalha de divulgação aí para manter o site sempre no ar e as redes sociais. Hoje a gente vai conversar com a Joyce Lima. Eu estou com o livro dela aqui, o mais recente, para a gente conversar um pouco, Hortênsias de Agosto. Joyce, quando tu quiser entrar, eu vi que tu já está aí, a postos, e vamos falar sobre muita coisa. Eu e a Joyce, com certeza, a gente tem muita coisa para conversar. A gente se conhece há muito tempo e a gente está envolvido com muita cultura, muita arte e também com a divulgação cultural, né? Com o jornalismo cultural, que é aqui também uma das pautas. Então é isso. Enquanto a Joyce não entra, a Joyce agora mandou, já vai entrar, vamos aqui visualizar. Lembrando que a gente está aprendendo, né, pessoal? Tudo isso. Vamos ver. Pedro, abraço. Ó, a Guga tá também. Ó, Joyce, tudo E bom? aí, Eu tudo acho que eu não bem? vou. Tu tá de fone de ouvido ou não? Não. Eu acho que eu não vou botar o fone de ouvido hoje. Como eu expliquei que a gente está testando, está experimentando, hoje eu não vou usar o fone de ouvido. Eu gostei dessa liberdade de não estar com esse fone. Vamos ver como é que vai ser. Eu nem pensei nisso, te confesso que nem me passou pela cabeça. Certo? É. E aí, Joyce, como é que tá essa função de quarentena? Em primeiro lugar, obrigada, né, querido, por esse convite delicioso. Sabe que eu gosto muito de ti. A quarentena, para mim, na verdade, não está me atrapalhando muito. Pelo contrário, né? Como nós escritores, a gente gosta de ter um tempinho, poder ficar mais sozinho. Então, agora eu até tirei uma licença, tá? Eu entrei de licença prêmio do trabalho, porque já estava no meu trabalho há 11 anos. Então, eu tinha direito a 6 meses. Então, eu quis aproveitar justamente para poder dar um gás aí nesses projetos todos, literários, né? A maioria é coisa que tem a ver com literatura, enfim, tu sabe, aproveita. Bacana. Eu acho que a gente teve meio que uma sorte em comum, porque a gente se mudou um pouco antes da quarentena, né? Tu fosse morar no Laranjal e eu vim morar aqui mais no centro. Né? Eu morava num apartamento térreo, perto de uma pracinha, né, onde juntava criançada e tal, um condomínio grande, mas um apartamento um pouco menor, né? E acabei vindo morar num apartamento maior aqui no centro
e sem pouco, com pouco vizinho, é no terceiro andar, não tem apartamento no quarto andar, então, e tu no teu recanto no Laranjal também, eu acredito que tipo, para passar a quarentena tá melhor. Maravilhoso aqui, maravilhoso, né? Já faz muitos anos que eu queria mudar para o Laranjal, era um pequeno sonho, né? E deu certo. E adoramos, adoro aqui. Já me sinto laranjense, será que é assim que se diz? Não sei, Acho que é. vamos ver se alguém, vamos ver Hã? se alguém que sabe a resposta aí, se é laranjense, se não é, vamos ver se alguém colabora. Tudo bem, Maria? Isso aqui. Tudo bem? Aninha, tudo bom? A Aninha é nossa apoiadora mais recente do Ecult. Uma hora nós vamos combinar uma live com a Aninha. Joyce, antes de falar sobre o teu livro mais atual e outros livros, vamos ver se eu lembro de tudo. Tu é jornalista, tu é atriz, né, diretora, roteirista, e dos últimos anos para cá tu tem te dedicado mais à literatura. É verdade. Quando, quando eu te conheci foi em 2007, entre 2007 e 2008, o Ecult não existia ainda, eu tirava foto para o narrua.net e tu geralmente tu estava nas pautas culturais do Diário Popular, né? Sim, naquela época, quando eu te conheci, eu acho que eu fazia o caderno Tudo do Diário Popular. Eu Sim. fiquei vários anos, acho que de 2003 a 2006 ou 2007 por aí. É. E aí em 2007 foi quando eu saí do Diário Popular, que eu passei no concurso. Não foi bem por isso que eu saí, mas enfim. Passei no concurso, né? E daí era onde eu estava até agora. Mas foi uma experiência muito bacana trabalhar com a cultura de maneira geral, assim, né? Conhecer um pouco do universo da cultura, porque esse caderno, para quem não conheceu, existe ainda, mas existe num formato bem diferente. Quando eu fazia, era um caderno, se eu não me equivoco, de 8 páginas. Então chamava tudo porque tinha de tudo. Tudo que tivesse a ver com cultura, certo? Então tinha todas as apresentações dos bares da cidade, os shows que iam ter, as peças que teriam, coisas de literatura, enfim, era um pouco de tudo. E eu fazia questão de que fosse realmente assim, que fosse aberto, que fosse uma coisa que abrangesse toda a cultura da cidade. As pessoas me procuravam e saía no tudo, porque era para ter tudo, né? Infelizmente, no último ano que eu estava lá, que eu já estava bem desgostosa, houve uma reforma, assim, o caderno foi perdendo espaço, né? Diminuiu o número de páginas, começaram a entrar colunas ali no meio também, programação de televisão, sabe? Enfim, tinha cada vez menos espaço para cultura local e outras coisas que eu não sei, talvez o jornal considerasse que havia mais leitores, não sei quem é um leitor do Diário Popular, né? Então, de repente, o leitor se interessaria mais por aquele conteúdo do que pela cultura da sua cidade. Pode ser. Mas foi uma lástima, É. assim. Eu fiquei com muita pena e, na minha opinião, só foi diminuindo, né? Hoje o caderno tudo é uma Eu me lembro relíquia. que nessa época, na tua época, o tudo ele era impresso uma tiragem a mais. Porque se tu, tinha restaurantes, tinha bares que tinha só o tudo para pegar gratuitamente, né? Ele era distribuído avulso, É. bem, né? Não E era eu só. gostava, assim, eu me empenhava, eu tentava fazer uma coisa bem bacana. E foi aí que eu tive mais contato com o pessoal mesmo da cultura da cidade, né? Conheci muitos músicos, porque os que mais me procuravam eram músicos, né? Depois acabei fazendo até um programa de rádio que durou muito pouco, na Rádio Universidade, mas era um programa de música dedicado exclusivamente a composições de autores locais, né? Eram somente músicas de autores pelotense, que moravam aqui na cidade, músicas autorais, assim. Então, também era super bacana, mas não durou muito. Sempre a gente fica esbarrando nessa questão de patrocínio, né? É uma droga isso. E equipes enxutas, né? Porque a gente não consegue tudo, né? Se É. é uma, Ah, não, eu fazia sozinha. esse é o Fazia complicado, né? eu faço sozinha. É. E bacana. E o teu primeiro livro, qual é e quando é que foi lançado? O primeiro livro não tenho nenhum exemplar para vender, já vou avisando, porque eu vi uma amiga lá dizendo: ah, acho que deve ser super interessante, O Amor Doentio de Mãe.
Legal. Esse eu sei que tu lesse, Deco. Esse aqui. Esse eu devorei e adorei. Amor Doentio de Mãe, foi o primeiro romance, tá? Que foi em 2006. Acho que foi mesmo no ano que a gente se conheceu, né? Por ali. Foi 2007 quando eu te conheci, ali na função da Dom da Palavra também, que a gente frequentava muito, mas eu caí tipo na noite e consequentemente na vida cultural de Pelotas foi no iniciozinho de 2007. Então, esse foi o primeiro, mas agora não adianta nem fazer muita propaganda dele, porque não tem nenhum para vender, tá? Na sequência, daí, em 2008, eu lancei uma peça de teatro, que é essa aqui, que era a comédia Depois do Happy Ending, que é uma sátira sobre os contos de fadas, o que teria acontecido, né, na vida das princesas da Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, depois do final feliz, né, com uma Chapeuzinho Vermelho totalmente ousada e, né, a Mauri Mantovani que está aqui na Mas foto. esse é o roteiro da peça que chegou a ser apresentada no Teatro 7 de Abril. Esse é o texto dramatúrgico, né? É a peça em si. Isso aqui é a peça, o texto teatral da peça. E a gente montou o texto, sim. Fizemos várias apresentações com mais de um elenco, até foi super bacana. Tem gente incomodando aí, as gurias querendo voltar, mas era outra época, né? Enfim, o Flávio Dornelles acho que vai montar. Me disse, não sei se foi no final do ano passado ou esse ano, ele me disse que me pediu autorização para montar. Eu digo, por favor, para mim é uma honra, né? Uma honra. A boa notícia é que recentemente, eu fiz uma revisão ortográfica e uma ediçãozinha mínima, mas só porque algumas coisas mudaram bastante, né, de 2008 para cá, 12 anos. E está sendo feita uma capa nova também, muito bacana, feita a partir de um desenho do Maurício Vilar, e a arte da capa com a Mariana Valente. Ela está fazendo a diagramação e a arte da capa. Então, muito em breve, eu vou ter essa peça de teatro, tá? E outro que já deve estar a caminho, que foi feito também, Uma Gaúcha em Madrid. Tá? Esse é bem popular, bem popular. Esse aqui, coitadinho, o único que eu tenho está todo judiado, ó, porque, né, não tenho mais nenhum exemplar, mas foi encomendado, também foi feita uma capa novinha pela Mariana, muito bacana, e diagramação nova também, e eu, né, encomendei uma remessa, então deve estar chegando, porque essa função de pandemia fica difícil saber o prazo certinho, mas deve estar chegando aí, questão de uma semana ou duas deve chegar, e daí eu vou estar anunciando nas redes sociais também, né? Não deixa de falar, né, Deco? Não, mas a ideia é essa, eu quero é te ouvir. E esse foi lançado em qual ano? Uma Gaúcha em Madrid foi em 2008, tá? Esse é o único que é autobiográfico. Assino embaixo que é de cabo a rabo sobre a minha vida. Na verdade, é um ano específico da minha vida. Eu lancei em 2008, mas eu voltei no tempo, né? Voltei 14 anos para trás para contar um ano em que eu morei em Madrid. Por isso que é uma gaúcha em Madrid, né? Foi muito maluco, porque a ideia era ir para a Inglaterra, e aí eu acabei parando. O Hortêncio de Agosto são mais grosso, esses são 200 páginas, mas é muito assim, foi com o coração, né? E como eu digo, eu deixo muito claro, é do jeito que eu lembro as coisas. Sim. Pode que as coisas não tenham acontecido exatamente desse jeito, mas é do jeito que eu lembro, né? E depois tem essa questão de que tem muitas coisas que, quando elas acontecem, são trágicas, são tristes, né? São às vezes até meio desesperadoras, e teve alguns episódios assim nesse livro, mas depois, quando a gente lembra, com o passar do tempo, pode virar até comédia,
do jeito que é Sim. contado, né? Eu De procuro outro contar de ângulo. uma maneira leve. Oi? Tu enxerga de outro ângulo, né? Com de outra atmosfera, de outro peso, né? Não, É, não é tão, já não está tem meio não tem o mesmo distante. drama daquela época. É. Mas tu sabes que é um tema, por incrível que pareça, porque 2008 já fazem 12 anos, né? E tudo bem, o livro trata de várias questões, mas uma delas é a questão da imigração, porque eu fui barrada na Inglaterra, né? Por isso que eu fui acabar parando na Espanha, entende? E essa questão ainda é muito atual, né? Muito atual. Eu fico impressionada, assim, não sei quando que a gente vai encontrar uma maneira de lidar com isso de uma forma diferente, né? Porque quando eu terminei o livro, que já tinha se passado 14 anos de quando aconteceu, uma das coisas que eu comento é isso, que quando eu escrevi o livro, daí eu já entendia o posicionamento lá dos que tinham me barrado, né? Eu conseguia compreender, porque, enfim, a Inglaterra é um país muito pequenininho comparado com o Brasil, né? É menor do que o Rio Grande do Sul, mas então eu entendo que haja, porque tem gente do mundo inteiro querendo ir para lá, né? Então eu respeito, sabe, que é necessário haver um controle, mas a maneira como acontece isso às vezes é muito dura, né? E comparativamente, assim, o que aconteceu comigo não foi nada. O que acontece com muitas outras pessoas que tentam sair da África para a Europa, por exemplo, né? É bem punk. Pode ser bem difícil. É isso, mas uma Gaúcha Madrid é mais leve, tá? Não fiquei pensando que é pesadão, assim, que não é. Tem algumas coisas tristes, mas também tem coisas bem, bem divertidas. Eu não sei, eu acho que aparece para ti também aqui, eu vou tentar resgatar um pouquinho, mas a Luciá tá mandando oi, tem várias amigas tuas aqui que eu vi que te manda prima, beijos, Ana Cristina, a Val, deixa eu ver aqui, Ai, querida. É que Ivana, eu não fico olhando, tá aparecendo para mim a Ana agora. A Ana é minha prima lá de é, Porto Alegre, Ivana querida. Schneider, a Val Fabre, Ah, outra a prima. Luciara, Ai, que a legal. Luciara Schneider, o próprio Lion Dias Bonitinha. foi o nosso padrinho aqui dessas Que lives. legal, Lion. Que Tem uma legal. galera aqui, depois a gente vai ver com calma. Tá. A Aqui. Val, mimosa, a minha melhor amiga, tá aí também. Bom, então acho que agora a gente pode falar sobre o mais recente, né? Que tem toda essa loucura que tu conseguiu escrever um romance alguns anos atrás, onde uma quarentena é algo central, algo norteador, né? Tia, tu sabe que isso é meio esquisito, né? Hoje eu tava comentando, eu não sei se foi num grupo ali que a gente tava, ou foi com alguém em particular, mas eu tava comentando assim, como tem coincidências estranhas que me perseguem. Tem muitas coincidências, sabe? Duas e três tem alguma coisa assim. E essa foi uma delas, né? Eu fui em 2017, eu fui na Ilha do Corvo conhecer para escrever esse romance. A Ilha do Corvo é uma ilha, para quem não conhece, uma ilha bem pequenininha lá nos Açores. Eu já tinha escolhido para ser o local, né, onde o ambiente do romance, daí eu fui conhecer. E escrevi o romance entre 2017, um pedaço de 2018, lancei em 2018, né? E agora a gente está passando por uma quarentena e o romance, a história do romance, o romance ele é ambientado numa quarentena, só que é de uma outra doença. Mas os É, passageiros de um voo são obrigados a ficar durante 3 semanas, porque o período de. Como é que se chama isso? é, De transmissão, de contágio. Tem a janela, é essa, né? É a quarentena mesmo. Acho que o período de quarentena específica dessa doença era de 3 semanas, né? O coronavírus agora são 2 semanas. Então, todos os passageiros de um voo, eles são obrigados a se alojar temporariamente por 3 semanas e ficam isolados nessa ilha. Só que é um lugar maravilhoso, né? Que eu fui conhecer. É isso. É um romance, mas também trata de várias outras coisas, né? De coisas da vida da gente, assim, de dúvidas, de fraquezas, mudanças, né? O que que acontece? Essas pessoas são obrigadas a
a ficar nesse lugar, isoladas, e elas são obrigadas a diminuir o ritmo, né? A gente está sempre numa correria frenética, a rotina do dia a dia, fazendo as mesmas coisas, e nem se dá conta. Às vezes não, falta tempo de parar e pensar, né? Quando tu te vê obrigado a parar, mas é muito curioso porque agora é o que está acontecendo, né? Então, eu falo muito isso no livro. Eu falo dessas questões, assim, de que eles são obrigados a parar e daí acabam repensando até as coisas da sua vida, né? E a protagonista, no caso, passa por alguma transformação, assim, pessoal, de cunho pessoal. A Ilha do Corvo é uma ilha bem religiosa, né? Existe uma festa de Nossa Senhora dos Milagres. Eu fui justamente nos dias da festa para conhecer, e também tem uma procissão das velas, e também a procissão, aquela com canteiro de flores, que agora eu já esqueci o nome. Mas aconteceu tudo naqueles dias que eu estava ali, então eu pude acompanhar tudo, saber todos os detalhes e tá tudinho no livro. Tu Tá já... ali, né? Aquele que tá ali em cima, dá para ver? Aham. Eles estão até, se tu olhar na tela, eles estão perto um do outro. Ó. O aqui de cima está perto do. É verdade. Aqui, ó, Hortência de Agosto. Né? Esses são quase 500 páginas. Tá? É para quem gosta de romanção mesmo, né? Mas tem gente que diz que lê em 2 dias porque não consegue parar. Então, muito ruim não vai ser. A Guga mandou uma pergunta aqui de tipo, o que tem de autobiográfico nesse livro? Ah, ela mandou essa pergunta, safada, porque ela sabe que eu não vou responder. Eu sempre digo assim, ó, podem perguntar o que quiserem. E eu respondo se eu quiser, tá? Na verdade, foi boa essa pergunta, Deco, porque tu é escritor também e a gente pode trocar uma ideia. Inclusive, hoje eu estava conversando com ela sobre isso. Que nós, escritores, nós somos meio ladrões da vida alheia, tu não acha? Com A certeza. gente rouba tudo dos outros. Gente, cuidado se vocês estiverem do lado de um escritor, porque o que vocês estiverem contando daqui a pouco pode estar em umas páginas por aí. Porque assim, ó, isso já serve para completar a resposta da pergunta dela, né? Hortênsias de Agosto tem muita coisa minha, sim, mas também tem muita coisa de muita gente. Os meus livros, em geral, exceto Uma Gaúcha em Madrid, que é autobiográfico, são um pupurri, né? É uma colcha de retalhos, eu digo assim. Então, é um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa e ela me conta uma coisa e eu digo, isso aí se encaixa perfeitamente na história que eu estou escrevendo. Ou não se encaixa, mas pode se encaixar depois, né? Isso acontece também. É uma coisa super bacana, tão diferente, sei lá, me toca de alguma maneira, aí eu anoto e já deixo para depois. Algum dia eu posso usar aquilo também. Então, Eu não sei se em livros se coloca, mas eu lembro que algumas séries, em alguns locais dizia assim, tipo, essa é uma obra de ficção, qualquer mera coincidência com a realidade, enfim, é coincidência, né? Eu não lembro como é que eles usavam, mas tipo assim, já se tirando de qualquer responsabilidade, né? O meu livro não é autobiográfico, mas eu emprestei muito de mim para o personagem principal, né, para o personagem masculino e tal. E claro que para o meu próprio personagem, como para as outras duas personagens, eu peguei muita coisa de pessoas que conviveram comigo, que tiveram um laço afetivo muito grande e acontecimentos, no mínimo, se não tão na íntegra, mas no mínimo adaptado. Mas sim, a gente acaba roubando mesmo fatos e acontecimentos nossos e dos que nos rodeiam. a gente faz muito autoficção, como chamam, né? Que a gente faz ficção também, às vezes, baseada em coisas que acontecem com a gente ou não, com pessoas que a gente conhece perto, né? A Guga colocou Que leu o a comentário gente se dela, alimenta de vida. observar a vida passando, né? É isso aí. Eu acho que os escritores, nós somos um pouco meio mais observadores, talvez, né? A gente tem essa coisa de ficar... Atento. Não sei, assim, ó,
um tempinho atrás eu estava jogando carta com as minhas amigas e aí na hora uma disse uma piada, eu digo, ah não, essa piada vai pro livro. E a outra disse mais não sei o quê, e eu digo, ah, isso também vai pro livro. Só que eu não anotei na hora. E aí, foi meu pior erro, né? Mas eu lembrei depois, tá? Só que no dia seguinte eu tava enlouquecida, porque uma das coisas eu lembrava e eu dizia para elas, gurias, o que que era a segunda coisa? Porque eu queria colocar no livro o que que era, eu não tava lembrando. Depois eu lembrei. E já entrou ontem, no capítulo que eu escrevi ontem do livro, não. A, Entrou a, mesmo. a Luciana botou aqui, roubar não, a gente customiza a vida alheia. Isso! Muito bem! Muito bem, a gente customiza, porque a gente dá uma enfeitada, né? A gente usa as coisas ao nosso bel prazer, assim, conforme nos convém para o correr da história, né? É isso. A Lucia que comentou, eu não sei se tu conhece ela também, eu acho que hoje ela está morando em Santa Catarina, se não me engano, no Paraná. Mas ela morou muito tempo na Europa também. E é uma pelotense viajante pelo mundo, assim. Ela escreveu várias matérias para o Yakult contando algumas coisas. E achou também pelotenses que estão por aí e fez matérias com ele. Foi super bacana. A Luciana vai ser uma convidada em seguida aí, mais adiante, pro Legal, vou papo. assistir depois então, Luciara. Legal. Então, vamos aqui, Joyce. E como é que foi o feedback, assim, principalmente do Hortênsias? De quem já leu, o que te surpreendeu? Muitas vezes o leitor te passa uma impressão que ele teve e que tu, escritora, nunca tinha pensado naquilo, não era tipo, porque o leitor preenche lacunas que tem no livro da maneira dele, né? O que te surpreendeu nos feedbacks que tu já teve, assim? Eu acho que não me surpreendeu muito nada, na verdade, para ser bem sincera, tá? O que acontece é assim, ó, eu não tenho muito feedback. Eu tenho feedback em geral das pessoas que adoraram, né? Essas pessoas vêm falar que gostaram muito, que não conseguiram largar, que leram em 2 dias, ou que não sei o quê, ou que, ai, que legal que aconteceu tal coisa, certo? Então, em geral, é um feedback muito positivo, assim. Mas me interessaria muito o feedback que não vem, entende? Porque esse eu acho que é o que poderia nos ajudar a crescer, né? Porque eu não tenho nenhuma presunção, assim, de achar que todo mundo vai gostar do livro. Porque eu acho que existem públicos diferentes, né? Assim como a gente gosta de determinado tipo de livro e não gosta de outros. Semana passada eu larguei um livro que tinha lido acho que uns 5 capítulos e desisti. Não vou dizer, porque nem é daqui, é um livro estrangeiro, né? Um autor estrangeiro. Mas não gosto de ficar falando mal do livro dos outros. Até porque eu não gostei, não me identifiquei nada, as outras pessoas podem se identificar e gostar, entende? Então é A, uma questão. a Rosaura mandou aqui, bah, eu amei o personagem Zé Maria. A Rosaura fez até um poema para o Zé Maria, inspirado no Zé Maria. Olha Ela, que não, legal. ela se apaixonou mesmo pelo personagem. Então, a Rosário, eu vou te dar um pequeno spoiler. No romance novo, Zé Maria vai aparecer um pouquinho, vai dar uma passadinha pelo novo romance. Achei legal fazer isso também, sabe? Trazer os personagens do romance anterior, vão passar assim, né? Participação especial. Esse, hã? Uma participação especial. É, uma participação especial, isso aí. Justamente para os leitores que leram o outro, porque as pessoas ficam com saudade, né? As pessoas ficam. Olha só, a bateria está dizendo que tem 15%, eu não sei se dá. Mas eu tenho um carregador aqui, qualquer coisa eu ligo, tá? Tá. Carregador. Quando chegar a 10%, a gente se assusta um pouquinho. Então tá. Mas o que que a gente estava falando, então? O Zé Maria. Ai, queria falar um pouquinho do livro novo. E Porque agora, assim, ó, o Hortência Agosto eu tenho, para quem quiser, pode falar comigo, me procurar. Eu tenho livros para vender, porque eu já pedi mais uma remessa, a terceira, muito legal. E então, né, aqui em Pelotas eu entrego até pessoalmente, não tem problema nenhum. Vou de máscara com muito álcool gel nas mãos, tá? Já entreguei vários.
E claro, se for para fora daqui, daí eu posso mandar pelo correio, tem o precinho do frete, que eu não sei quanto é, mas, né, depois a gente pode conversar sobre isso, tá? Então, Hortênsias de Agosto, eu tenho, né? Agora eu tô trabalhando nesse novo romance, que eu não vou dizer o nome, por superstição, tá? Já me aconteceu, Deco. O ser humano é um bichinho que pode ser muito cretino, né? Já me aconteceu assim, ó, essa peça, o, depois do happy ending, sabe? Eu comentei uma vez que eu estava escrevendo essa peça, falei o resumo da peça, os personagens, depois a pessoa estava tentando montar uma peça igual a minha, que não deu certo, bem feito, que não tinha meu texto. Tá? Mas o que eu quero dizer assim, né? Então eu prefiro não divulgar o nome enquanto não tiver ISBN já registrado, tudo, porque senão depois, né? Não é que seja um nome tão extraordinário, mas é um nome que eu já escolhi, que eu quero esse nome para o meu livro e pronto, tá? Então é um outro romance. Eu gosto muito, assim, nessa minha nova fase, né, literária, que eu espero que não acabe nunca mais, eu gosto muito de escrever sobre lugares em que eu estive, né? Eu adoro viajar, já viajei um pouquinho, então eu gosto de colocar. E às vezes eu não estive, mas eu vou no lugar para conhecer, né? Como foi o caso do. O Hortência de Agosto, ele se passa, sei lá, tipo, 90% do livro é nessa ilha dos Açores, a Ilha do Corvo, e o finalzinho é Pelotas, um pouquinho de Porto Alegre e Pelotas, tá? Sou bairrista também, né? Depois outra cidade ali no final. E agora nesse novo romance também, só que esse vai ser um pouquinho mais confuso porque ele vai, mas a história pede, tá? Eu criei uma história que que ela pede que haja o casal vai acabar se encontrando assim, não sabem se por coincidência ou não, em vários locais diferentes, né? Então eles vão se encontrar primeiro em Faial, que é uma outra ilha dos Açores. Depois eles vão se encontrar em Dublin, na Irlanda. Depois eles vão se encontrar em São Paulo, né? Porque ela mora em São Paulo e ele é paulistano. Ela é gaúcha e mora em São Paulo. E eu morei em São Paulo também, então aproveitei a minha experiência morando em São Paulo para colocar nesse livro, né? Depois também vai ter partes em Pelotas, em Porto Alegre, também na Inglaterra, no país de Gales e em Porto Santo, que é uma das ilhas do arquipélago da Madeira, onde eu tive no ano passado também. Um lugar muito legal, né? Então quero aproveitar isso, assim, todos esses lugares. Parece que é um monte de coisa, mas tudo tem um sentido, tá? Eu perco muito tempo trabalhando num pré-roteiro, sabe? Um pré-roteiro que depois eu tenho toda a liberdade de mudar conforme eu quiser, né? Mudo, altero, acrescento, troco de lugar, deleto, enfim, faço o que eu quiser. Mas eu trabalho, né? Agora mesmo eu fiquei vários dias só refazendo o pré-roteiro da segunda metade do livro, que foi agora quando eu retomei, aproveitar a licença para. A Guga mandou aqui, ainda falando do Hortência, não, mas agora ela está misturando o assunto. E a tua personagem vai morar no Laranjal, assim como tu, ou o contrário? A vida imita a arte, ou o contrário? Não, sabia que ela tá dizendo isso? É que tu não leu Hortênsias ainda, tá? Não, não. Porque o personagem principal de Hortênsias, ela quer morar no Laranjal, entendeu? E vai pro Laranjal, que era um objetivo da. E depois eu vim pro Laranjal também, que era uma coisa que eu queria. Então aí sim, né? Na verdade, assim, ó, eu coloquei, já era um desejo meu, então não parece, não é eu imitando a literatura, porque na verdade o que está na literatura já era um desejo meu, entendeu? É um looping, muito louco. É isso. É. E com essa função, tu começou a escrever ele já no ano passado. Esse próximo romance. Menino, já faz. Eu comecei ele, as primeiras ideias em 2018. Quando eu já tinha terminado, eu estava na parte de revisão,
estava na parte de revisão do Hortênsias de Agosto e já comecei a ter as primeiras ideias para esse romance. Tá? Eu fiquei muitos meses trabalhando anotações, eu disse eu tinha umas 90 páginas só de anotações, e aí fazia o roteiro, criação de personagem, eu adoro muito fazer. Talvez até pelo minha formação de atriz, eu trabalho muito a criação dos personagens antes de ir para escrita propriamente dita, né? Mas eu peguei mais esse ano, né? A coisa estava indo, assim, sabe? A passo de tartaruga. Esse ano eu peguei um pouco mais e agora que eu tenho essa licença, espero que vá meio rapidinho. Ainda falta quase a metade do livro. Eu estou no 21, acho que vão ser 40. A tua previsão de páginas é, no mínimo, o do Hortênsias. Vai para 500 de novo. É. Mas isso não importa, né? Eu digo, isso é o que menos importa. Vai ter o número de páginas que eu precisar para contar aquela história, entendeu? Daqui a pouco, depois, vou dar uma editada, vou achar que tem coisa demais sobrando, posso cortar, né? Eu acho que a gente não pode se preocupar com isso, entende? Assim como tem amigos nossos, escritores, eu acho que não tenho capacidade para escrever um romance, eu gosto de coisas mais curtas. Mas, né, eu acho que um romance não é superior a uma história mais curta. Sim. É só diferente, outro jeito, né? Eu me dou melhor com... Gosto disso, dessa coisa. Porque a gente se envolve bastante com os personagens, né? É difícil terminar um romance. Eu acho difícil. No fim, dá uma saudadinha, assim. Até por isso eu acho que eu vou colocar um pouquinho os personagens no livro novo, porque é uma maneira de matar um pouquinho saudade deles, né? De revê-los. Né? Mas não existe, eu acho que não tem um que seja superior ao outro, entende? Tem gente que escreve muito bem conto e crônica. E são maravilhosos, de um jeito que talvez ninguém conseguiria ser. Sim, às vezes um livro de várias crônicas ou com vários contos também te interte de uma maneira muito boa também, né? Sim. E É entretenimento, mas às vezes é muito mais que isso, né? Às vezes são coisas que te levam para pensar não, também. e tudo é momento também do leitor, né? Eu acho que tem momentos que o leitor ele tá predisposto realmente de ler um livro grande, ele quer ficar acompanhando aquela história há bastante tempo. E tem momentos que o leitor daqui um pouco não está com tanto tempo para leitura, e aí um livro de crônicas ou de contos vai também atender a necessidade dele daquele momento diferente, porque daí ele lê um conto, daqui a uma semana ele lê outro conto, enfim. E assim como com um romance dá para fazer isso com os capítulos. O que eu queria te perguntar, em função da quarentena, não se mudou a tua rotina da escrita em si, mas principalmente se te influenciou a mudar algo na história, por algum motivo, assim, em função dessa quarentena. Sim, sim, uma coisa muito importante. Eu fui obrigada a mudar na história, tá? Porque nesse romance novo, na história original, eu tinha planejado ir para a África. Pela primeira vez eu ia botar meu pezinho na África, que eu nunca fui, tá? Estava muito empolgada com isso. Eu estava de passagem comprada para ir em abril. Em abril eu ia para Angola, tá? Um pouquinho assustada porque eu vi tudo que é tipo de informação, enfim, sobre Angola, mas eu também muito animada estava para essa viagem. E aí foi tudo cancelado, né? Foi tudo cancelado e aí para eu não deixar o romance se perder, quer dizer, para não ter que parar com ele e começar uma outra coisa do zero, que eu poderia ter feito, mas eu não quis. Eu digo não. Aí eu troquei um pouco a história, o básico dela, o mote dela, digamos assim, a linha que conduz a história é a mesma, ela se mantém. Mas um personagem, por exemplo, que seria africano, não vai ser paulista, entende? Algumas coisas que aconteceriam na África, daí vão acontecer em outros lugares. Por não ter essa vivência que tu pretendia lá, tu prefere não inventar nada, tipo, tu prefere Ah, sim. usar o local. É.
Não consigo imaginar escrever assim sobre um lugar que eu não conheço, não consigo. Eu sei que tudo bem hoje em dia, com internet e Google, a gente, né, pode praticamente estar no lugar. Antes de eu ir para a Ilha do Corvo, eu sabia tudo da Ilha do Corvo. Eu sabe, eu tinha pesquisado, assistido vídeos, mas, não é assim, 10% do Sim, que foi estar lá, entende? Então, não dá para comparar. Então, eu prefiro escrever sobre lugares que realmente eu conheço, né, que eu sei como é. A África vai vir depois. Não é ser nada. Vai vir num outro livro, né? Mas eu quero muito fazer essa viagem ainda, mas essa história vai ter que ser depois. E nessa função de pandemia, eu escrevi também 2 textos específicos sobre a pandemia, né? Um conto, que vai estar na antologia, na primeira antologia do Coletivo Autores de Pelotas, que na chama antologia que vai sair Antes impressa. que, a impressa, Antes que o Inverno Chegue, né? Antes que o Inverno Chegue, eu acho que é o nome da antologia. Ó, vamos ver. A Joyce estava meio com a bateria quase acabando. Vamos ver se ela vai conectar novamente. Pô, agora que tu voltou, agora que tu chegou, Teteu Gomes. Vamos aqui. Possivelmente ela vai cair e vai conectar o celular na energia e vai voltar. Então tá em comentário pro Pro. Ela saiu e ela deve voltar já em seguidinho. Quem quiser, ó, o Mal Mal também. Tem Michel, tem uma galera aqui que agora dá para ver melhor. Pessoal, pode indicar nos comentários quem é que vocês querem que a gente bata um papo aqui. Alguma galera aí da música, do teatro, da literatura, enfim, uma galera aí que faz arte aí na cidade, que a gente vai convidar e vai bater um papo. Ó, a Guga tá mandando uma mensagem que conecta o celular, mulher. Nós temos 18 minutos ainda para as considerações finais da Joyce. Enquanto a Joyce deve estar botando o celular para carregar para voltar aqui para a live, fica o convite então para o pessoal curtir e seguir tanto no Twitter quanto no Facebook é Ecult, só aqui no Instagram que é Ecult News. E a gente está com uma campanha no Apoia-se, é apoia.c/Ecult, que é uma maneira durante essa crise financeira aí que nos atingiu também, em função de não estar tendo show no Guarani, que era parte fundamental da nossa receita dos grandes shows. A gente está com esse programa do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio coletivo, né? E a partir de R$ 5 você pode ser apoiador do Ecult e nos ajudar na manutenção aí do nosso trabalho. Vale a pena dar uma olhada. Lá no ecult.com.br tu vai achar o banner lá para entrar direto no Apoia-se e saber um pouquinho mais das outras maneiras de apoiar. E para quem está em crise financeira também, em função, né, dessas quarentenas e tudo mais, não precisa colaborar com dinheiro, mas colabora e muito se curtir, se compartilhar nossas postagens, né, se comentar com amigos e tudo mais. Esse apoio de compartilhamento de tudo que a gente produz no Twitter, no Facebook e no Instagram nos ajuda muito. Ó, a Joyce entrou de novo. Vamos ver aqui, visualizar. Aqui, Joyce adicionar. A Joyce vai voltar então. Aqui. Deu. Guga, a Joyce já está entrando. Olá! Está de Acabou a volta. bateria. Tudo Sem bem. avisar muito. Foi um intervalo comercial que eu aproveitei para fazer todo o merchan do Ecult, do Apoia-se. Foi bem utilizado essa tua espera. Que legal, que bom. Uh, e, uh, Deixa eu reforçar então, pessoal, porque o Ecult é muito importante, é um site muito bacana, super completo. Sigam, leiam, acompanhem. Tem muitas coisas, muitas coisas que eu já participei que o Deco divulgou, né?
e divulga muitas coisas da cultura local. Então, realmente, para a nossa cultura aqui, ele é extremamente importante. E mesmo para quem está um pouquinho longe, né? Porque eu sei que tem algumas pessoas de mais longe aqui que estavam acompanhando também, de Porto Alegre, lá de Santa Catarina. O Teteu está Então, online aqui. oi? Teteu Gomes, o Matheus tá online. Ah, tá. Isso aí. Agora eu tenho que segurar mais perto, porque eu acho que eu não sei se eu consigo botar aqui no celular. Então, Deco, de qualquer forma, a gente já falou um monte. Pode. Caiu. A gente já falou 45 minutos, eu não sei qual é a tua ideia de. Não, eu acho que agora os recados do Ecult eu já dei. Eu vou agradecer todo mundo que ouviu, né? Essa live que nos assistiu, né? Agora não é só ouvir, né? Nos assistiu. Essa live vai para o IGTV, para quem quiser assistir depois com mais calma. Quem entrou na metade, não pegou desde o início, né? Fica o convite para assistir também a nossa Papo Cult número 0, que foi sobre a cultura dos memes, né? Com o Lion do Pelotas Depressão. Em seguida a gente vai ter um outro papo cult desses que a gente vai convidar aí. Eu quero fazer com mais frequência, até para mim poder treinar, enfim, ficar mais íntimo dessa tecnologia toda, que eu não era muito do Instagram, e agora enfim, vou fazer esse esforço que... Pegou o gostinho, né? Não, a gente pega o gostinho e na verdade a gente tem que perder isso, tipo, não precisa de um grande cenário, não precisa de uma câmera excelente, tipo, o negócio é o convidado certo e saber um pouco do convidado e o papo fluir, né? Sim. Deco, tu não tinha feito live antes do Festim de Maio do Coletivo Autores de Pelotas, né? Não, live não. Eu tive experiência com o Matheus, mas era gravado. Eu tinha um quadro que tinha um programa na TV Câmara, né? Que o Matheus, depende se ele falar o nome de novo. Ontem ele falou era Galeria, programa Galeria, que era o Matheus e tinha mais 2 âncoras. E eu era o Agenda Cultural, né? E que já tinha o Ecult, né? Porque era a agenda do Ecult. Então tinha um momento em que o Matheus falava, olha, agora no próximo bloco o Deco do Ecult vem com a agenda cultural e tal. E aí eu falava várias coisas que iam acontecer. O programa eu acho que passava na quinta ou na sexta e eu falava sobre shows e coisas que iam ter no sábado, no domingo, na segunda. Só que isso, claro, dava tempo de planejar o roteirinho e era gravado. Se eu errasse alguma coisa, gravava de novo. Então, ao vivo, assim, de começar, nunca tinha tido experiência, assim. Antes do... Parabéns, então, amado. Tu sai super bem, né? Agradeço. Improvisar eu fico pensando, né, tipo, tem que andar a coisa, mas eu acho que dá para melhorar mais ainda. E tô pensando no tal do que o pessoal sempre fala, né? Tem que ter um cenário e tal. Até já adaptei aqui, minha canequinha do Ecult aqui, né? Que tem que ter. Que legal. E o livro tomara que dos convidados eu sempre tenha ou o livro, ou o disco, ou seja o que for, né? Senão a gente dá um jeito. Joyce, muito obrigado pela participação. Eu não me lembro quando caiu ali a conexão, tu estava finalizando algo que tu tem esse gostinho de ir viajar, né? Senão não dá para botar na história. Tá, nas redes sociais, onde é que o pessoal te acha? Tu tá no Instagram? Eu tô no Instagram como Joyce Aires Lima, Aires com Y. Eu tenho uma página, né, uma fanpage, que é Joyce Lima Escritora, tudo junto. E tô no Facebook também, só que tem muita Joyce Lima no Facebook. Mas tu tem um perfil pessoal e tu tem a página de escritora para Melhor é de escritora para entrar em contato comigo, né? Como eu falei, no momento eu tenho hortênsias de agosto para vender, mas em seguida eu vou ter também uma Gaúcha Madrid e um pouquinho mais adiante, depois do Happy Ending. Talvez até o final do ano eu lance um livro só de dramaturgia, é um dos planos. E daí esse romance novo, então, provavelmente para o ano que vem. Mas eu quero que seja assim no início do ano que vem, certo? Mas uma coisinha que eu queria dar um recadinho, que é uma coisa nova, é que eu comecei a trabalhar como editora de livros também. Tá? Já estou editando alguns livros. Então, se alguém tiver interesse de
ter uma mão, né? Eu entendo, assim, que as necessidades das pessoas são bem diferentes. Pode ser simplesmente a revisão, né? Revisão ortográfica de português. Eu fui revisora editora da Prefeitura de Pelotas durante muitos anos, então tenho bastante experiência nisso. Mas também tem pessoas que podem querer uma mão para desenvolver mesmo, né? Que eu entendo que seja mais o papel de editor mesmo, aquela pessoa que vai orientar, que vai ler, vai dizer como é que está indo e, né, talvez dar sugestões, algumas ideias ou instigar a pessoa para que ela tenha outras ideias, né, complementar algumas coisas, enfim, se alguém quiser uma mão, entra em contato aí, a gente conversa. A pessoa tem o sonho de ser escritora, tem uma boa ideia, mas precisa da ajuda para juntar esse quebra-cabeça todo que é para lançar um livro, escrever e tudo mais. Né? Bom, às vezes tem gente que já escreve, mas mesmo assim, sabe, às vezes com a mão de um editor, esse trabalho pode crescer muito, né? Sim. Se tiver alguém, entendeu, para te orientar, para te dar uma opinião crítica e que contribua também, né? Pode ser um outro resultado, eu acho. Não sei, eu acredito nisso. Né? A nossa colega do coletivo, a nossa poeta, a Ana Paula Camargo, mandou aqui. Muito bacana esse bate-papo, saudade de vocês, queridos. Saudade da Ana Paula também, participou com a gente em várias ações do coletivo Autores de Pelotas. Várias empreitadas. Teco, meus parabéns pela tua iniciativa super bacana. Vou continuar acompanhando aí as tuas entrevistas, tá bom? Muito obrigada pela parte que me toca, por esse convite, esse papinho aí delicioso. Foi muito bom saber alguns detalhes, algumas coisas eu já sabia, outras coisas eu fiquei sabendo agora, né, nessa live. E agora, daqui uns meses, quando for lançar o teu novo livro, com certeza a gente vai bater um papo aqui de novo. Legal. Tchau, então. Obrigado a todos. Tchau, gente. Muito obrigada, viu, para quem acompanhou aí. Tchau, tchau. Beijão, Joyce. Beijão para todo mundo. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.